Get busy, y'all. Quando se fala em armas surgem diversas opiniões diferentes, muitas dúvidas e questionamentos. Nesse vídeo vamos refutar alguns argumentos desarmamentistas. Número 1. O brasileiro não tem cultura ou mentalidade para usar armas de fogo como os americanos. Até o ano de 2003 todo cidadão com mais de 21 anos de idade poderia ter uma arma de fogo, pois o acesso não era tão rígido como é hoje. E nem por isso se transformou na zona de guerra que vivemos hoje, após o Estatuto do Desarmamento. Porém, muita gente ainda insiste que a mentalidade do brasileiro não pode ser comparada à do americano. Pois bem, vamos falar de algo mais próximo. O Uruguai, nosso vizinho, tem uma política bastante liberal em relação a armas de fogo. É o país mais armado da América Latina e tem a segunda menor taxa de homicídios da América Latina. O Paraguai é muito conhecido por ser completamente liberal com relação a armas de fogo. Tem cerca de 32% da população abaixo da linha da pobreza, alta taxa de analfabetismo e alta taxa de desemprego, e tem a terceira menor taxa de homicídios da América Latina. Número 2. Com mais armas nas mãos da população, a violência só vai aumentar. Isso é apenas mais uma falácia desarmamentista. Até porque, se fosse verdade, os Estados Unidos deveria ser o país mais violento do mundo, pois é o país mais armado atualmente, com cerca de 300 milhões de armas nas mãos da sua população, sem contar com a polícia, ou exército. Mas não é. Na verdade, a taxa de homicídios dos Estados Unidos é 6 vezes menor do que no Brasil. Um estudo de 2014 da Universidade de Harvard mostra que os países em que há mais armas legais nas mãos da sua população têm uma tendência de diminuição da violência. E o mesmo estudo mostra que por ano, cerca de 200 mil mulheres se protegem de crimes sexuais, usando armas de fogo. O Nordeste foi a região que após o Estatuto do Desarmamento sofreu uma explosão nos índices de criminalidade violenta, um aumento de cerca de 232% na taxa de homicídios, e é onde existe o menor número de armas legalizadas, onde menos se vende, e se tem armas de fogo. Já a região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul continua sendo a região mais armada do país, e com os menores índices de criminalidade. Número 3. As brigas de trânsitos acabariam em mortes com a presença da arma de fogo. Vale ressaltar que para se ter acesso à arma de fogo o indivíduo tem que se submeter a um exame psicológico e exame psicotécnico, além de que terá que ter a ficha limpa, não está respondendo a nenhum processo, e uma série de pré-requisitos. Mas, se mesmo com isso o indivíduo pensar em usar a arma em caso de brigas de trânsito, ele irá pensar 2 vezes, pois a outra pessoa também poderá estar armada, ou até mesmo as outras pessoas ao seu redor. No Carolina do Norte, a cada 5 carros que estão transitando nas ruas, 3 deles há pessoas armadas legalmente dentro, e a quantidade de homicídios no trânsito é praticamente nula. Vamos ver uma outra suposição, bem improvável. E se em um jogo de futebol, no estádio do Maracanã, por exemplo, se metade dos torcedores estivessem armados, não poderia acontecer um confronto entre as torcidas? Casos como esses são praticamente inexistentes. E mesmo sem armas de fogo as pessoas podem fazer besteira, usando facas, martelos, até mesmo vasos sanitários, como aconteceu no Recife. Veja. Mas será que depois do ocorrido, foi feita uma campanha para retirar os vasos sanitários de todos os estádios? Óbvio que não. Um cidadão que compra sua arma legalmente, vai tomar os devidos cuidados para resguardar seu direito. Fora que, em tese, todos são revistados antes de entrar no estádio. Número 4. Os acidentes com armas de fogo envolvendo crianças aumentariam. Segue a lista das principais causas de mortes acidentais de crianças de até 12 anos de idade, segundo o Ministério da Saúde. Mas adultos também se acidentam, não é mesmo? Temos a lista das principais causas de mortes acidentais de pessoas acima de 12 anos, também de acordo com o Ministério da Saúde. Mas então, se os veículos são as principais causas de mortes acidentais, por que não proibi-los? Simplesmente porque o custo benéfico deles é maior que o mal que ele traz à sociedade. E o mesmo acontece com a arma de fogo. Número 5. Com a revogação do Estatuto do Desarmamento, os criminosos teriam mais facilidade para conseguir armas. O Estatuto do Desarmamento só serviu para desarmar o cidadão de bem. Os criminosos continuam armados pelo simples fato de não respeitarem a lei.
Ou seja, eles não precisam de uma licença, ou de absolutamente nada, para obter uma arma, e muitos deles estão armados melhor que a própria polícia. Aquela pessoa que quer cometer um crime não vai optar pela legalidade, e sim pelo caminho mais fácil, ou seja, ilegalmente. Um dos maiores problemas quando se trata disso é a facilidade que os criminosos encontram em contrabandear armas para dentro do Brasil. O exército brasileiro não consegue cobrir e fiscalizar todas as partes com tanta eficiência. Até porque é praticamente impossível, pois são mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, e é daí que vem a maior parte das armas, que estão nas mãos dos criminosos. Existe o pensamento que a arma legal, um dia, se tornará ilegal. Isso não é verdade. De acordo com uma pesquisa extensa realizada com o apoio de organizações desarmamentistas, como a Viva Rio, apenas 25,6% das armas apreendidas com criminosos entre 1951 e 2003 eram armas legalmente registradas, que foram roubadas. Ou seja, de cada 4 armas utilizadas em crimes, apenas uma foi comprada e registrada pelo cidadão de bem. Outro dado interessante é da Delegacia de Curitiba, que expedia os portes de arma. Durante o ano de 1990, eles resolveram fazer um levantamento, para saber, dos 40 mil portes que eles tinham emitido, quantos desses portes tinham sido cancelados por cometimento de crime. E de 40 mil portes, 3 foram cancelados, sendo 2 deles por permanecer em locais proibidos, um deles no estádio de futebol, e outro em uma boate. Apenas um foi realmente um caso de crime passional. Número 6. O suicídio é facilitado quando se tem uma arma de fogo. Utilizando os dados do Ministério da Saúde, podemos ver que, nos 2 anos anteriores à aprovação do Estatuto do Desarmamento, o número de suicídios no Brasil foi de 6.637 casos em 2001 e 6.495 em 2002. Nos 2 anos, em apenas 5% dos casos as mortes foram causadas por armas de fogo. No ano da aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003 houve 6.569 suicídios no Brasil, sendo 352 deles, ou 5,4% com o uso de armas de fogo. Em 2004, no ano seguinte à aprovação, e também em 2005 e 2006, anos em que o número de registros de armas caiu fortemente no Brasil, a porcentagem dos suicídios cometidos com armas de fogo caiu da faixa de 5% para a casa dos 4%. Seria um efeito positivo da nova lei? Não, pois o número total de suicídios aumentou a cada ano, atingindo 7.239 casos em 2006. Ou seja, mesmo que tenha ficado mais difícil conseguir uma arma para se suicidar, isso não impediu as pessoas de realizarem seus planos por outros meios. O Japão tem uma das maiores taxas de suicídios do mundo, sendo um dos países mais desarmados. Isso mostra claramente que quem pretende cometer suicídio pode buscar vários meios para alcançar seu objetivo. Número 7. Mesmo com a revogação do Estatuto do Desarmamento, algumas pessoas poderão comprar a licença por meio da corrupção. Sabemos que corrupção existe e sempre vai existir em todos os lugares do mundo, mas quem quer fazer errado, já faz hoje em dia, pois como todos já sabem é muito mais fácil conseguir uma arma ilegalmente do que uma arma legal, principalmente no Brasil. E quem quer cometer algum crime sempre vai optar pela ilegalidade. Número 8. Sabendo que o cidadão pode estar armado, o bandido já vai chegar atirando. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, com criminosos condenados de todo o país, constatou que 74% deles têm medo de ser baleado por uma vítima, e desistem do ataque quando percebem que estão lidando com alguém armado. E a mesma pesquisa também mostra que os criminosos têm mais medo do cidadão do que da própria polícia, porque de acordo com eles, a polícia lê seus direitos e te prende, o cidadão armado tem o direito de atirar em defesa própria e matá-los. Sem contar que outras pessoas ao redor da vítima poderão estar armadas, e poderá conter o criminoso facilmente. Número 9. Os mesmos atentados que acontecem nos Estados Unidos podem acontecer no Brasil com a facilitação do acesso à arma de fogo. Vale lembrar que os massacres que acontecem nos Estados Unidos matam muito menos que a criminalidade aqui no Brasil. E a maioria dos atentados, praticamente quase todos, ocorrem justamente em lugares onde é proibido entrar ou permanecer armado. São as chamadas gun-free zones. Vamos usar o exemplo do massacre que houve no Cinemark durante o filme do Batman. Um maluco entrou no cinema armado e conseguiu matar 12 pessoas. Porém, havia um cinema bem mais próximo da sua casa, e um outro um pouco mais longe, com muito mais gente.
mas porque ele não escolheu o que ficava mais perto. Ou, o que ele poderia matar mais pessoas? A resposta é simples, porque esses cinemas permitiam o porte de armas, e ele sabia que a probabilidade de haver resistência por outra pessoa armada seria muito maior. Outro exemplo que podemos citar é o atentado de Parkland, nos Estados Unidos, mais uma vez em uma gun free zones. Um garoto de 19 anos de idade entrou na escola com um fuzil AR-15, matou 17 pessoas e feriu várias outras. Um mês depois, surgiram manifestações para desarmar as escolas, mas a escola que eles queriam desarmar não aceitou o pedido dos manifestantes, por não acreditar que seria a melhor opção. Resultado: um outro garoto entrou nessa escola com o mesmo objetivo do anterior, matar o máximo de pessoas possíveis. Conseguiu ferir 2 estudantes, e o segurança da escola conseguiu atirar no assassino, que morreu logo depois. A questão é que armas nas mãos das pessoas certas salvam vidas, e a única coisa que irá parar um lunático assassino é outra pessoa de bem armada. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Não esqueça de clicar no sininho.